Então, 2 Coríntios 12, 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, ore comigo, peça para que Deus fale ao seu coração. Santo Deus, tua palavra está lida, Pai. E Deus, só o Senhor tem o poder de, Deus querido, aplicar esta palavra a cada um de nós. Então, Pai, minha oração é que o Senhor, através da ação poderosa do teu Santo Espírito, me envolva e envolva, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos presentes aqui e aqueles que estão a partir de casa ou qualquer outro lugar, mas através das mídias sociais, participando deste momento, ouvindo esta palavra, que o Senhor possa nos edificar com ela, nos desafiar, Pai, que o Senhor nos tire do lugar onde estamos, para que Deus realmente possamos dar passos significativos em direção ao Senhor. Cremos que o Senhor fala, e nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Então, Pai, começar por mim, fale, Deus, aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus, teu Filho amado, amém e amém. Amém, gente? Eu proponho, para a nossa reflexão, esse texto, que está aí posto, eu digo, esse tema que está aí posto, força na fraqueza, o mistério da graça. Força na fraqueza, o mistério da graça. E, começando por isso, queria dizer que, quando nós lemos, não foi, bonitão? Muito bem, me ajuda aí. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos um dos homens mais extraordinários que o Novo Testamento revela, da Bíblia toda, não é? Porque se você vai analisar a vida de Paulo, é impossível que a gente não fique aí, não é? Tocado. Então, quando a gente se depara com os escritos de Paulo e olha para a vida dele, um missionário incansável, esse homem, o apóstolo Paulo, teólogo profundo, teólogo mesmo, né? Não tão como esses que a gente tem por aí hoje, teólogo mesmo, cara de raiz, plantador de igrejas, autor de grande parte das epístolas do Novo Testamento. Este homem, que a gente poderia olhar para ele e humanamente dizer assim, olha, esse cara aqui, cara espiritualmente forte o tempo todo, cara inabalável, um cara que, olha, não tem nada que para ele, que segura ele, que, não, esse cara é fantástico, esse cara é maravilhoso. Mas quando nós lemos este verso, quando nós lemos esse contexto aqui do capítulo 12, ele nos revela algo assim, surpreendente. Revela que o apóstolo Paulo também sofreu, ele também chorou, ele também teve dores, ele também teve decepções, ele também teve medos, ele também teve um espinho na carne. Você tem um espinho na carne? O apóstolo Paulo, ele diz que ele tem um espinho na carne, e não só tem um espinho na carne, como Paulo fez aquilo que eu e você fazemos. Paulo orou dizendo 3 vezes para que Deus removesse sua dor. E qual foi a resposta de Deus? O que é que Deus diz a Paulo? Quando ele fala, Deus, por favor, tira de mim, não é? Afasta de mim esse negócio. A resposta divina, a resposta do nosso Deus Todo-Poderoso, não foi de que ele retiraria o sofrimento. Pelo contrário, Deus ele faz uma promessa
está aqui contida no texto. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, esse nosso querido irmão, ele busca a Deus, esperando de Deus, que Deus possa fazer algo poderoso na vida dele, extraordinário na vida dele, mas Deus diz, não vou tirar não, você vai ficar com ele aí, porque você precisa da minha graça, você precisa do meu favor, você precisa o que você precisa é que eu coloque a minha mão sobre você, não vou tirar não, o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Por que eu falo isso, irmãos? Porque muitas vezes, e nos nossos dias, óbvio que não é luxo só dos nossos tempos, desde os tempos antigos, mas hoje é muito comum esta mensagem triunfalista, de um evangelho triunfalista, não é? Então, só está dando certo, só realmente, não é? Está vivendo como se deve viver aquele que, de algum modo, está triunfando, que não tem lutas, não tem dificuldades. Mas esta não é a essência do evangelho, e aqui nesse texto a gente aprende, se esse homem, grande homem de Deus, sofreu, irmãos, eu e você vamos passar por lutas também, eu e você passaremos por dificuldades, porque Deus, como a gente vai aprender aqui, eu espero a gente aprenda, né? A gente vai observar naquilo que quero refletir com os irmãos, Deus, ele usa essas coisas todas para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Então a minha intenção nesta noite é partilhar com você a partir desse texto e mostrar como Deus pode transformar as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações em vitória para nós, para o reino. Como Deus pode, não é, a partir da nossa fraqueza e de uma forma misteriosa, não é, manifestar poder e graça e nos levar a lugares que a gente não imagina. Então, eu convido você a apertar os seus cintos e seguir comigo aqui nesse raciocínio. Eu quero começar dizendo que esta força que se aperfeiçoa na fraqueza, se manifesta na fraqueza, como mistério da graça de Deus, ela está baseada e pautada em alguns princípios e valores do relacionamento de Deus conosco. O primeiro deles, até os mais usados por Deus enfrentam fraquezas, lutas, dificuldades. Até os homens mais ungidos das Sagradas Escrituras passam por estas situações. Então isso deve mudar a minha perspectiva e a sua perspectiva. Quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, para a história da igreja, e a gente percebe que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pessoas devotadas, dedicadas, sofreram, passaram por lutas, significa, irmão e irmã, que eu e você também poderemos passar, mas com esta convicção de que ainda que essas lutas e tribulações venham sobre nós temos uma perspectiva maravilhosa, o favor de Deus estará conosco e sobre nós, amém? Pois, irmãos, como dizia, se até mesmo o apóstolo Paulo, ele enfrentou limitações, enfermidades, lutas constantes, porque eu e você vamos imaginar que em nossa vida cristã haverá ausência de problemas, haverá ausência de dificuldades, haverá ausência de provações. Nós, se de fato abraçamos a fé no Senhor Jesus, temos de entender que está implícito que também passaremos por lutas. Mas a boa notícia é que o Senhor sempre estará conosco. Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. Uma mensagem que a gente anda querendo muito, né? Mas, irmãos, olha o que esse servo de Deus está dizendo. Quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer.
Martinho Lutero ainda, não é, dizia que Deus age por meio daquilo que ele chamou de teologia da cruz, ou seja, Deus revela a sua glória não no poder humano, mas na fraqueza e no sofrimento. Deus revela o seu poder, Deus revela a sua glória, não no poder humano, mas na fraqueza e no sofrimento. O mundo e o sistema que a Bíblia chama de mundo, ele trabalha a partir do poder humano, da capacidade e da força humana. Mas as Sagradas Escrituras vão dizer que para Deus o nosso poder humano, a nossa força humana, não tem valor algum. Porque a glória de Deus só se revelará na nossa fraqueza. E é aí que eu afirmo, a cruz precede a coroa. Tem muita gente querendo usar a coroa, mas não entendeu que antes de colocar a coroa, precisa passar pela cruz. Então, irmãos, o chamado do cristianismo é para percebermos que para chegarmos à coroa, temos de passar pela cruz. A cruz é parte do processo para que eu e você cheguemos à coroa. Paulo não foi menos espiritual, irmão e irmã, querido, querida, porque ele sofreu. Ele não foi menos cristão, ele não teve menos autoridade porque ele sofreu. Não, pelo contrário. Foi exatamente no sofrimento que ele conheceu a mais profunda graça de Deus e conheceu mais profundamente o poder de Cristo, aleluia. É isso que ele vai ensinar, é isso que ele vai declarar, é isso que ele vai testemunhar. E é a partir desse pressuposto que a gente está olhando para este texto. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você passaremos por lutas, passaremos por dificuldades. Teremos de enfrentar nessa vida situações das mais diversas. Mas uma coisa é certa, Deus sempre estará conosco. Amém? E é nestas lutas que serão reveladas a glória de Deus. E se você crê nisso, irmão, você vai experimentar coisas maravilhosas. Segundo princípio que eu queria abordar com você, a graça, ela é sustentada ainda mais, porque ela não depende do tamanho do nosso problema. A graça de Deus é manifesta, e aí eu afirmo, a graça que sustenta é maior que o problema de nossas vidas. É maior que o problema daquilo que nos envolve. João Calvino escreveu que Deus não promete livrar-nos de todas as aflições, mas ele promete que nenhuma aflição será maior que a graça de Deus. Posso ouvir um amém? Nenhuma aflição será maior que a graça de Deus. Então, irmão, irmã, querido, querida, eu e você, não podemos pôr o peso, os olhos, não é, sobre o problema, a dificuldade que a gente enfrenta. Não, nós temos que olhar para a graça de Deus, porque o próprio Deus responde para Paulo e diz, a minha graça te basta. Ou seja, o que ele está dizendo assim, filho, a minha graça é suficiente para você. O meu favor é suficiente. E, irmão, isso não é pouca coisa, porque às vezes a gente lê o texto como se Deus estivesse falando assim, ó, fique com as migalhas. Não, não é isso. Quando Deus diz, a minha graça te basta, ele fala assim, olha, tudo que você precisa, queridão, queridona, amado ou amada, para você vencer, é minha graça. A minha graça é suficiente. Não é uma ajuda parcial, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Não é alguma coisa pequena, passageira. Pelo contrário, essa graça é a suficiência total. É aquilo que eu e você precisamos. É muito comum, se eu fosse perguntar aqui, muito possivelmente, eu encontraria aqui entre nós pessoas que iam dizer, não, pastor, eu estou nesse grupo aí, né, eu faço parte dessa galera aí, de pessoas que estão enfrentando ansiedade,
problemas financeiros, pressões no trabalho, enfermidades, conflitos familiares, crises emocionais. Eu citei só algumas, imagine se eu continuo. Eu tenho certeza que só essas que eu mencionei aqui vai pegar alguém aqui, senão todos nós. Então, irmão, irmã, querido, todos nós estamos sujeitos a essas coisas, e vai acontecer mesmo. E frequentemente é possível que a gente ore dizendo assim, não precisa levantar a mão, nada, mas se você fez essa oração também, não estranharia. Senhor, tira de mim isso. Senhor, muda essa situação. Senhor, não aguento mais. E quando a gente ora desta forma, como quando a gente faz esta oração, às vezes Deus nos ouve e tira. Você já fez uma oração assim e Deus tirou? Deixa eu ver. Amém? Aí, ó. Mas foi todas as vezes que você fez essa oração que Deus tirou? Não. Às vezes o que Deus responde para nós é: olha, não vou tirar não, mas eu vou estar com você nisso aí. Eu vou passar com você, eu vou com você. Não vou tirar esse espinho da tua carne não. Não vou afastar esse cálice de você não, mas eu vou estar com você. Eu vou segurar na sua mão, forte, e a gente vai enfrentar. A W. Tozer disse o seguinte: é duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem antes de feri-lo profundamente. Alguém já tinha ouvido essa afirmação ou não? Ninguém? Eu vou ler de novo. Esse é um dos pensadores, não é, do nosso tempo moderno, das referências teológicas que a gente tem. Olha o que esse camarada fala: é duvidoso que Deus possa usar alguém grandemente, vou ler como está aqui, né? É duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem antes de feri-lo profundamente. Vai na contramão do mundo, não vai? Você entendeu isso? Eu vou tentar explicar para você. O que Tozer está dizendo é que as pessoas que são grandemente usadas por Deus, geralmente, e no entendimento dele, sempre, passarão por coisas terríveis. Olha o que ele diz: é duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem, uma pessoa, um ser humano, antes de feri-lo profundamente. E quando a gente olha para o texto sagrado, a gente percebe muito isso, não é? Os grandes homens de Deus, as pessoas que marcam a história, que a gente olha como aquelas pessoas que são referência para nós, principalmente quando você olha ali para Hebreus, capítulo 11, você vê aquela lista dos heróis da fé, e Deus, o autor vai descrevendo ali aquilo que foi acontecendo na vida daquelas pessoas. E é interessante que lá em determinada parte do capítulo ele vai dizer assim: o mundo não era digno deles. Mas a descrição do que eles enfrentaram, do que eles passaram, é exatamente isso. Deus feriu estas pessoas profundamente, para que elas de fato pudessem ter uma experiência maravilhosa, misteriosa da graça de Deus, e então pudessem ser usados poderosamente pelo Senhor. Eu estou usando muito José, né? José sempre tem vindo à minha mente nessas horas, e mais uma vez vem à minha mente. José é um grande exemplo disso. Olha para a vida de José. José passou por uns perrengues brabos, não é? Antes de se tornar aquele homem. Não foi diferente com Moisés, não foi diferente com os apóstolos, os discípulos de Jesus, não é? E esses homens foram feridos profundamente por Deus, depois usados. E na história tem sido assim, na história recente. Se você pensar aí num obreiro, um homem, mulher de Deus que você conhece, possivelmente você vai dizer: puxa, a vida é verdade, pastor. Aquela pessoa lá sofreu tanto, passou por tanto perrengue, por tanta luta. Um homem de Deus, uma mulher de Deus,
mas que Deus permitiu passasse por isso. Então, irmãos, nós devemos olhar para essas angústias, aflições, situações que vêm sobre as nossas vidas como oportunidades de crescermos na fé e de experimentarmos algo maravilhoso que Deus vai trazer nas nossas vidas, mesmo apesar desse espinho que está na minha carne e na sua carne. Terceiro princípio que queria olhar com vocês vai apontar para o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Charles Spurgeon, ele afirma que Deus não usa instrumentos fortes, mas instrumentos disponíveis. Ele diz que nossa fraqueza é o palco onde o poder de Cristo se manifesta. Paulo chega para Deus e ora pedindo a Deus que Deus afaste dele, não é? Tire dele aquele espinho. Mas Deus responde: a minha graça te basta. Porque o que Deus está fazendo é exatamente manifestando o poder de Cristo sobre a vida do apóstolo Paulo. Para que na fraqueza que Paulo tem, para que na debilidade que Paulo tem, Paulo, pudesse experimentar esse mistério da graça de Deus, do favor de Deus. E, irmão, é isso que a gente precisa restaurar e resgatar nos nossos dias. Como disse, este evangelho triunfalista tem levado as pessoas a olhar para o sofrimento como, né, essa é a influência da teologia, da libertação. Confundindo a mente das pessoas, não se a pessoa passa por sofrimento, se ela passa por luta, se tem alguma dificuldade, essa pessoa está em pecado, essa pessoa não está desgarrada, essa pessoa está longe. E quando a gente olha para o texto, a gente aprende que mesmo um filho de Deus, mesmo uma filha de Deus, ela está sujeita, eles estão sujeitos, essa pessoa está sujeita há uma dor, há uma angústia, há uma aflição, mas quando os nossos olhos estão em Cristo, a promessa que as Sagradas Escrituras nos dão é que nós seremos alvos de algo maravilhoso. E aí cito Calbart, que diz: Deus é conhecido supremamente em Cristo, no Cristo crucificado. Ali, nele, Cristo crucificado, se revela o eterno Deus como Senhor que se humilha por amor. Se Cristo se submeteu àquelas dores, àquelas lutas e àquelas aflições, porque os olhos dele estavam no Pai, para que, através daquela obra, não é, guiada pelo Pai, a humanidade fosse redimida, eu e você podemos, olhando para Cristo, também passar por todas as lutas que nos vierem, seja elas quais forem. Porque é isto, este palco descrito por Charles Spurgeon, esta angústia, esses sofrimentos, essas dores, essas dúvidas, esses medos, eles serão usados por Deus para nos aperfeiçoar e nos ajudar, se assim nós submetemos as nossas vidas a Ele inteiramente. Nós, infelizmente, vivemos em uma cultura, não é, que valoriza autossuficiência, performance, controle, aparência de força, que valoriza essas coisas aí, que tem como mais importante essas coisas todas, mas a grande questão é: e aí, como é que a gente vai reagir? O Evangelho nos ensina algo mais radical. O Evangelho ensina que quando reconhecemos que não damos conta sozinhos, que o poder de Deus repousa sobre nós. Paulo chega ao ponto de dizer que se gloria nas suas fraquezas, não porque gosta da dor, eu creio que nenhum de nós diria algo desse gênero, mas porque ele, Paulo, experimenta nessas fraquezas, nesses momentos de fragilidade, a presença sustentadora de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Misericórdia, gente. Vocês estão aqui ainda? Não? Vou ler de novo.
Paulo chega ao ponto de dizer que se gloria nas fraquezas. Você pode dizer como Paulo que você se gloria nas suas fraquezas? Vivemos em uma sociedade triunfalista. Só é bem-sucedido, só tem valor aquele que está pisando os outros e subindo, não é? A frase aí da moda é foguete. Agora ninguém quer falar, né? Foguete não? Misericórdia, gente. Vocês estão no clima de velório aí. Não é isso, Luizão, que a galera joga aí? Foguete não tem ré, ou seja, é só para cima. Essa é a sociedade triunfalista. Mas é nesse contexto que um dos nossos heróis da fé, ele diz assim: eu me glorio nas minhas fraquezas. E como disse, não porque ele gostava da dor, ninguém vai gostar da dor, mas porque ele entendia que é nessas circunstâncias, nessa situação, que a presença de Deus o sustentava, o fortalecia em Cristo Jesus. Então, irmão, irmã, esse é o chamado que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. E para que a gente alcance essa maturidade, para que a gente chegue, não é, este ambiente, eu queria aplicar para o nosso dia a dia esta palavra. Sabe por quê? Porque talvez você também tenha um espinho. E eu pergunto, qual é o espinho que você tem? Uma oração que não foi respondida? Você não precisa dizer qual. Alguém aqui tem oração que não foi respondida ainda? Deixa eu ver, levanta a mão. Opa, grande jeito. Você está orando. Será que essa oração não é o seu espinho? Talvez um problema, desculpa aí. Talvez um problema que se repete. Sabe aquele problema que, né, vem, vai, parece que você se esforça, está ali, né, não te larga. Você joga quando vê está aqui. Né? Você joga quando vê está aqui. Quem assistiu aquele filme Clique? Vamos ver. Olha aí, os da antiga aí. Muito bem. O cara jogava, daqui a pouco estava ali. O cara jogava, daqui a pouco estava ali. Não é? Sabe esse problema tipo Clique aí? Quem sabe não é um problema desses. Talvez o seu espinho seja uma limitação que você não consegue superar. Você tem uma limitação. E aquilo te revolta, aquilo, né, te angustia, te aflige, você se esforça, e você pesquisa, e você estuda, e você batalha, mas você não consegue superar aquela limitação. Talvez uma fraqueza emocional, que você inclusive luta para esconder, que você tem medo que as pessoas saibam, e isso vai parecer fraqueza. A mensagem aqui de 2 Coríntios 12, 9, ela é bem clara. Você não precisa ser forte o tempo todo. Vou dizer de novo, irmão, você que está aqui, me ouvindo nessa noite. Você que está em casa, talvez com uma luta, com uma dificuldade, com um espinho na carne. Você não precisa ser forte o tempo todo. O que você precisa é depender da graça de Deus. O que eu e você precisamos fazer é diariamente depender da graça de Deus. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo, todo dia, toda hora. Não é sinônimo, irmão, irmã, não é, de fraqueza espiritual, né, de debilidade espiritual. Não. Eu e você precisamos da graça de Deus. Deus permite essas coisas para nos lembrar que nós somos limitados, falhos e fracos. Jonathan Edwards, ele vai dizer o seguinte: a verdadeira força espiritual nasce de um senso profundo da própria fraqueza diante da majestade de Deus. Irmão, a gente só vai entender realmente quem é Deus, o que é se relacionar com Deus, quando a gente admitir que a gente é fraco, que a gente é pequenino, que a gente não vale nada, que não há nada em nós que poderia atrair o olhar de Deus. Enquanto a gente achar que tem alguma coisa boa em nós, enquanto a gente achar que a gente é, né, de algum modo digno, nós não vamos experimentar isto, porque como
diz esse amado, a verdadeira força espiritual nasce de uma consciência, de um senso profundo da própria fraqueza diante da majestade de Deus. A maturidade cristã, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, não é ausência de fraqueza, mas é dependência crescente de Deus. Quem tem fraquezas aqui, como eu, levanta a mão aí, deixa eu ver. Cara, eu sou um cara muito fraco, limitado. Cada dia que passa, parece que eu me deparo mais com as minhas debilidades e fraquezas. E essas fraquezas e debilidades têm obrigatoriamente me forçado para que eu aprenda a ser dependente de Deus. Tem dias, irmãos, que eu volto para casa, sento, olho para Deus, falo, Deus, realmente era isso que o Senhor queria? O Senhor queria que eu fosse pastor, é isso mesmo? O Senhor não errou, não? Porque, irmãos, eu sinceramente não me sinto competente para essa função. Mas eu aprendo nas Sagradas Escrituras que não tem a ver com a minha capacidade, nem com a minha agilidade, nem com a minha intelectualidade, nem com a minha habilidade eclesiástica, nem com a minha capacidade relacional, nem com nada que eu possa construir humanamente. Tem a ver com graça de Deus. E é por isso que todas as vezes que eu vou lá e choro na presença de Deus, Deus me segura e fala assim, não tem nada a ver com você, menino. Tem tudo a ver comigo, fique de boa, tranquilo, está tudo certo. Estou no controle, sei o que eu estou fazendo. Então, irmãos, quanto mais nós temos consciência da nossa fraqueza, quanto mais nós entendemos que de fato somos pequeninos, mais nós aprendemos a ser dependentes de Deus. E é isso que a humanidade está precisando, aprender a ser dependente de Deus. Porque a gente tende a, infelizmente, querer fazer as coisas com nossas próprias forças. Então, caminho para concluir dizendo o seguinte: se Paulo, um dos maiores líderes do Novo Testamento, precisou aprender a viver sustentado pela graça, o que dirá eu e você? Eu não sei o que você pensa de Paulo, mas eu olho para o apóstolo Paulo, irmãos, o cara era ali com o Superman, ó. O cara era fantástico, o cara era colossal. Paulo era um cara fora da curva, um cara, olha, que poucos a gente vai conhecer na vida e saber. O cara era demais. Agora, se esse homem precisou aprender a viver sustentado pela graça de Deus, irmão, que dirá eu e você? E é isso que Deus quer que a gente entenda. Quando nós de fato entendemos, eu espero que a gente saia daqui nessa noite entendendo que nossa fraqueza não nos desqualifica. Nossa fraqueza não nos desqualifica. Não diante de Deus. Não para Deus. Que nossa dor não nos abandona fora do plano de Deus. Não. Eu espero que a gente saia daqui entendendo que a graça de Cristo, ela é suficiente, ela é tudo que a gente precisa, ela é o necessário para a gente. Nós estamos acostumados em uma sociedade que ela valoriza a luxúria ou a necessidade de ter mais do que se precisa, quando que as Sagradas Escrituras vão dizer que o que é suficiente é aquilo que Deus quer nos dar, e a graça de Deus é suficiente. Amém? Aleluia, agora fiquei feliz. E aí, um dos homens da modernidade que mais tem influenciado, e não só por causa dos livros que ele escreveu, que foram para os cinemas, mas
a vida dele mesmo, a percepção dele, o desejo dele de realmente viver esse evangelho genuíno, verdadeiro. C.S. Lewis vai dizendo assim: o sofrimento, perceba, o sofrimento é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. O mundo está tão surdo, a sociedade está tão surda, nós estamos tão surdos, que Deus permite sofrimentos que é para... Opa, gente, peraí, a gente precisa de Deus. Você já percebeu que é nos momentos de maior dificuldade que a gente procura Deus? É assim com você ou não? Está tudo bem, irmão, está tudo dando certo, a conta bancária está alta, o salário só aumenta, você só recebe elogios, a patroa está feliz com você, não é? Os filhos não têm problema de saúde, não é? Está tudo dando certo, as coisas seguindo, não é? Maravilha, está tudo certinho, tal, tudo de boa, tudo maravilha. A gente tem uma tendência a se afastar de Deus, mas quando dá uma apertada, a coisa fica difícil, a gente já corre para Deus. Então ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Eu espero em nome de Jesus que nessa noite nenhum de nós esteja surdo, amém? Se a gente estiver começando com surdez, e soe esse alarme, não é? Antes que a coisa fique pior e a gente comece a ouvir e dar ouvidos, porque não é escutar só, né? É realmente ouvir, é deixar que a vontade de Deus, a palavra de Deus entre no nosso interior. E quando nós nos sentimos, né, que não estamos aguentando mais, que está forte demais, que está grande demais, que está pesado demais, que não dá para a gente suportar mais, que a gente possa se lembrar do apóstolo Paulo, e que Deus sustentou o apóstolo Paulo, e assim como Deus sustentou o apóstolo Paulo, o Senhor vai nos sustentar também, amém? Porque a mim e a você, a mesma palavra que o Senhor disse a Paulo, Ele diz a nós nesta noite: a minha graça te basta. E aí, irmão, é suficiente para você a graça do Senhor? Eu concluo então com esta frase e peço para você ficar em pé aí no seu lugar. Eu quero orar com você, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Então aí no seu lugar, do jeito que você está, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. O que nós ouvimos nessa noite é que um homem de um relacionamento extraordinário com Deus, um homem com uma paixão pela pregação do Evangelho como poucos tiveram, um homem dedicado à obra de Deus, um homem que realmente entregou a vida dele, desde a conversão dele, o resto da vida dele foi para glorificar a Deus, cada minuto. Eu não tenho medo de falar isso desse púlpito, cada instante da vida do apóstolo Paulo, ele gastou para o Senhor, ele abriu mão das outras coisas todas. E se este homem que teve esta experiência, ele passou por lutas, por sofrimento, por dificuldades, a ponto de dizer: Senhor, tira de mim este mal, e ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque a minha graça, ela se aperfeiçoa, o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmão, irmã, querido, nesta noite, a mesma voz do Espírito Santo, ele soa sobre a minha vida e sobre a sua vida, para dizer a mim e a você, que a nossa força virá da fraqueza, porque ela é um mistério da graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não é fruto da minha competência nem da sua competência, não é fruto do meu querer nem do seu querer, não é fruto da minha capacidade nem da sua capacidade. O que eu e você experimentaremos, essa força que nos sustentará, essa força que nos conduzirá, essa força que nos ajudará a vencer, não tem a ver comigo e nem contigo, tem a ver com a graça de Deus, que é manifesta em minha vida e em sua vida, de um modo misterioso, de um modo sobrenatural, de um modo que palavras não podem descrever. Então, aí no seu lugar, ore comigo.
depois nós vamos adorar o Senhor com a última música desta noite. Paizinho, eu e os meus irmãos aqui diante do Senhor, Pai, depois de ter ouvido esta palavra, nós queremos, ó Deus, curvar as nossas vidas e dizer ao Senhor que, Pai, embora não seja fácil para nós, embora, Senhor Deus, o que a gente goste, Deus, é de quando tudo está bem, Pai, de quando todas as coisas elas caminham de maneira que agrada o nosso coração. Deus, nós queremos realmente viver, Pai, a Tua graça. Nós queremos viver, Senhor Deus, a suficiência da Tua graça. Ensina-nos, Pai, a lidar com os nossos sofrimentos, com as nossas lutas, com as nossas aflições, com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, assim como Paulo, Teu Filho, fez, meu Pai, que a gente também possa fazer. Deus, que cada um de nós que estamos aqui neste culto, ou que está lá em casa ouvindo, ou em qualquer outro momento, Pai, ouvindo esta palavra, que este amado, amada, que este querido, querida, possa ser tomado, Pai, por esta convicção, por este desejo, Pai, possa ser tomado pelo Teu Santo Espírito, e que cada um de nós realmente, Senhor Deus, busque viver com os nossos olhos em Cristo Jesus, sabendo que a graça do Senhor, Paizinho, é tudo que nós precisamos, e que não importam as lutas, aflições, angústias, sofrimentos que tenhamos de passar aqui nesta vida, Pai, nós podemos esperar coisas extraordinárias, porque o Senhor é quem vai à frente, porque o Senhor é quem nos sustenta, porque a Tua graça nos basta. Assim oramos, em nome de Jesus, amém.